Não, você tem muitas coisas, os teus horizontes estão sendo abertos, você tem que ver muita coisa adiante. Então, estão assim meio silenciosos nos encontros, nas aulas, porque eles estão assim ligados em muitas outras coisas. Então, a aula fica assim meio monocórdia, né? Quer dizer, eu só falo, eles estão me ouvindo e pouco perguntam e tal. Então, a aula da manhã, ela dura 1h40, né? Que a aula deles começa sempre às 9h40 e acaba às 11h20. 1h40 para falar direto, sozinho, é extremamente desgastante. A turma do primeiro horário conversa um pouco mais, é do sétimo período, igual vocês. Tem umas abordagens, a pessoa coloca umas dúvidas, faz uns acréscimos, a gente vai conversando. Tá? Então, flui mais rápido, mais facilmente. Aí você vê, de manhã, foram duas sessões, né, de 1h40 cada uma. Né? Então, você tem ali mais 3 horas de aula, praticamente falando direto, porque a aula se estendeu um pouco mais do primeiro horário, foi até 9h30 e pouco. Oi, Pela, boa noite. Ah, tá bom, Renan e a Maiara, tá tranquilo. Dê um abraço neles aí, a gente tá... Depois pegam o assunto, a gente vai tirando dúvidas se for o caso, a gente resolve. Né? Então, o que acontece? Aí foram mais 3 horas falando. Tem que ter assunto, né? Claro, assunto sempre tem, a gente tem muita coisa para falar, para tratar. Né? Então, à medida que vocês forem tendo algum tipo de dúvida, aí vocês interrompam, a gente conversa, que até dá para a gente até dar uma respirada e trabalhar com mais tranquilidade. Mas está tudo bem, está muito bom, está tudo muito legal, estamos caminhando. Vamos ver aqui o seguinte, que assunto nós estamos, né? Oi, Alex, boa noite, tudo bom? Alex mandou aqui um boa noite para a gente. Tá bom. Vamos lá, a Jéssica chegou. Eu vou abrindo para todos, né? E lá pelas 7h05 a gente inicia tranquilamente. Deu para a maior parte dos colegas chegarem. Quem for chegando depois, a gente vai reunindo no grupo e vamos tocando para frente. Vamos ver aqui. Tá, o Eric chegou agora. A Yasmin chegou agora. A Marilene também chegou agora. Boa noite para todos aí. Estamos chegando. Boa noite, professor. Oi, boa noite, Marilene. Tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo bem. Oi, Yasmin, boa noite. Tudo bom? Felipe também chegou agora. Felipe Narciso, boa noite. Tá? Estamos chegando. Todo mundo se reunindo ao grupo, né? Muito bom. Então, o que acontece? Vamos lá. No encontro da quinta-feira passada, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. A Rafaela chegou agora. Oi, Felipe, boa noite. A Rafaela chegou agora também. Boa noite, Rafaela. Então, olha, vejam só, na aula passada, se não me engano, nós já estávamos discutindo, tratando da aquisição e perda de posse, que é a unidade 3, Rafaela, boa noite, que é a unidade 3. Se alguém se lembra do assunto que eu tratei na aula passada, porque como são duas turmas de sétimo período, às vezes eu fico um pouco descompassado. Me dei uma lembrada aí sobre qual foi o último assunto que a gente tratou. Se vocês têm isso aí em algum lugar anotado, alguma coisa assim. Se não houver, não tem problema, a gente vai dar um jeitinho. Tá bom? Me ajudem aí, se possível. Vamos ver lá. Então, eu falei assim, vamos tratar da unidade 3, né, que é aquisição e perda da posse. Ela está disposto, esses dispositivos legais estão nos artigos 1196 a 1204 do Código Civil. O assunto hoje nós vamos ver, não sei se eu estou repetindo, estou falando para vocês, né? O que é adquirir posse, o que é perder posse, né? Quais são os modos de você adquirir, quais são os modos que você pode perder, né? O que seriam esses modos, como surge essa aquisição, essa perda em cada um desses dois modos diferentes, né? Que é a aquisição originária e a aquisição derivada. Né? Nós falamos sobre tradição, sucessão da posse. Então, vamos lá. Unidade 3. Ó. Aquisição e perda da posse, artigos 1196 a 1204, Código Civil. Fiz uma introdução aqui. Ó, esse tópico deve ser apreciado preliminarmente
como um direito subjetivo a ser adquirido. Se eu já falei, me lembrem aí, algum detalhe que eu tenha esquecido. O que quer dizer direito subjetivo? Lembra lá? Quando vocês começaram o curso de direito, vocês estudaram a parte de introdução ao direito, ou a primeira parte de direito civil, como você tem a formação, ou tem as acepções da palavra direito. O direito substantivo, mas você tem o direito adjetivado. Você pega a palavra direito e associa a algo, a outra palavra. Então, você aprende, por exemplo, direito subjetivo, direito objetivo, direito positivo, direito natural, e por aí vai. Lembra do início? Se você fala em direito natural, você remete você até na filosofia do direito. Você até retroage até a visão de Sócrates, de Platão, filosoficamente falando, sobre a questão do direito natural. Os pensadores gregos, basicamente, Sócrates, seu maior discípulo, né? Platão tinha uma divisão de quê? De que havia algo chamado direito natural. Direito natural era um direito que ele acontecia junto com o ser humano. Você nasce, você já recebe, e aí ele entendia que você vinha de uma certa visão filosófica da divindade, você recebe uma carga, né, uma bagagem, você tem uma mochila cheia de direitos naturais. O que são direitos naturais? Natural porque eles vêm da própria natureza. Eles nascem, eles vêm para você por conta de que você é um ser humano. E eles não podem ser dados nem retirados por ação de outros seres humanos. Então ele entendia, e isso é defendido até, é por nós acolhido até hoje, naturalmente, que o ser humano possui uma gama de direitos que ninguém pode tomar dele. E que ninguém pode nem entregar. Então, o direito à vida, ao trabalho, né, o direito ao pensamento, e alguns outros, esses direitos essenciais que nós detemos, né, quando você fala direito da livre expressão. O direito da livre expressão, eles vêm de quê? Direito de pensamento. Você pensa o que você acha melhor. Na verdade, o ser humano nasce com uma coisa chamada o quê? Livre-arbítrio. O livre-arbítrio entende, né, se você for até fazer estudos teológicos, por exemplo, que o livre-arbítrio é uma dádiva do Criador. O que seria isso? É você fazer tudo o que você entenda que deva ser feito para o melhor para você, para os próximos de você e para a sociedade na qual você está inserido, você faz parte. Então você pode fazer o que você bem entender, desde que esse fazer o que a gente bem entende não venha a inferir sobre o direito alheio de maneira a lesionar o direito do outro. Então, na verdade, nós podemos fazer tudo desde que tenhamos essa antepara, que é justamente o quê? A proteção ou impedimento de fazer algo que faça mal ao comum, ao outro ser humano. Tudo bem. Isso é uma acepção do direito natural. Nós temos também a questão da estrutura da legislação. Ou seja, você tem o direito quando se organiza, porque a primeira visão do mundo é da justiça. A justiça é uma sensação até íntima, ela vem até de uma formação moral. Quem chegou aqui? Ô, Mara, chegou agora. Mara chegou, boa noite. O direito vem, a justiça é um conceito que você tem internamente. Talvez seja uma das, fala-se também, isso aí fala de Platão também, que é uma das virtudes humanas. Uma das diversas virtudes humanas. Quais são as virtudes humanas? Boa noite, Mara, tudo bem? A bondade, a tolerância, o carinho, a fraternidade. Isso são virtudes humanas, né? São as coisas boas que nós temos. Mas essas virtudes humanas, geralmente, elas são internas. Elas não se revelam. Oi, Paulo, boa noite, tudo bem? Oi, Mara, boa noite. Então, a tua bondade, a tua fraternidade, o teu senso de tolerância e coisa assim, estão dentro de você. E você, em geral, elas não são assim externadas a todo momento. Elas acontecem ao longo de nossa vida, mas não tem uma maneira de você externar de uma vez só. Você não está todo dia sendo tolerante, todo dia sendo bondoso, todo dia sendo fraterno. Acontece essa visão, essas virtudes humanas que você tem, que eu tenho,
que nós temos acontecem de maneira pontual. Agora, tem uma virtude humana que extravasa da gente, é comum a todos. Todos têm, né? Poucos de maneira distorcida. Mas é o quê? É o sentimento da justiça. É uma virtude. Justiça é o quê? Que as coisas aconteçam da forma correta. A justiça é nós não fazermos mal a ninguém e que ninguém faça mal a nós. Isso é a visão de justiça, é a primeira. E o direito é um momento segundo, que é o quê? É você justamente tentar, através de regras postas pelo grupo social, você proporcionar o quê? A entrega da justiça, a distribuição da justiça para todas as pessoas. Funciona assim. Muito bem. Você tem a justiça, você tem o direito. A gente sabe que o direito acontece em dois aspectos. Você tem o direito enquanto regra de comportamento, direito escrito, as normas jurídicas escritas e as normas jurídicas não escritas. Vamos ver aqui, chegou. Thaleson, chegou agora. Boa noite, Thaleson. Norma jurídica escrita e norma jurídica não escrita. A não escrita é a mais antiga. As não escritas são mais antigas, porque são regras comportamentais de grupos sociais, né? Tribos, aldeias, aglomerações humanas, né? E coisas assim. Ajuntamentos humanos, grupos sociais, tudo bem. Dê o nome que você quiser dar, não há problema. Então, acontece. Você tem, por que em primeiro momento é regra não escrita? Porque não se dominava a escrita. E não se tinha ainda esse processo evolutivo todo de você organizar dessa maneira tão, vamos dizer assim, aprimorada a essas relações humanas. Tá? Fala, Mara. Mara deu uma balançada ali, se ela fosse começar. Tudo bem. Aí acontece, continuando. Então, você tem essas primeiras regras não escritas, comportamentais, né? De grupos sociais, como tem os indígenas até hoje. Grupos indígenas que nós conhecemos ao redor da face da Terra. Então, acontece. Mas você tem depois o quê? Um segundo momento são as regras escritas. Descobre-se a escrita, inventa-se a escrita, e se criam situações mais sofisticadas, mais organizadas. Então, o direito vai evoluindo, mas sempre buscando, né? O objetivo maior do direito bem aplicado é buscar a justiça. Quando você vê no direito regras que são feitas para, vez aqui, vez ali, retirar o valor máximo da justiça das pessoas, é porque há alguma distorção naquele sistema jurídico daquela sociedade, feito exatamente contrário à visão maior que é da busca da justiça. O Robson tinha saído, o Robson voltou. Né? Isso, estamos aí. O Robson chegou. Robson. Então acontece. Obrigado, professor. Caiu. Acontece, não fala não. Não fala, aqui também cai toda hora. De uma mensagem inicial, senhor. O que focou aí para o senhor? Tranquilo. Tá bom. Está daqui às 20 horas, 28 horas da manhã. Aí o que acontece? Dependendo de van, chegar em casa assistir a uma da manhã, tá bom? Se eu sair, aí eu vou conseguir o que se trata. Tá falhando muito, mas tô ouvindo em parte. Tá tranquilo, tudo tranquilo. Vamos lá. Estamos falando sobre justiça aqui, então. Então, o que acontece? Vimos o quê? A legislação criada para quê? Para garantir a entrega da justiça, a distribuição equânime da justiça para a sociedade como um todo. Muito bem. Vamos continuar. Com essa visão que você cria. Por que você vai criar essa adjetivação de direito subjetivo? Por quê? Porque você tem uma visão de sociedade querendo criar regras para melhor convivência harmônica. São as regras jurídicas. É um processo legislativo, vamos pensar logo no mundo moderno, você tem lá o projeto da nova lei, a discussão dela e a eventual aprovação daquela nova regra de conduta, aquela nova lei. Muito bem. Então, quando você cria aquele projeto, é chamado de lei, é chamado ainda direito objetivo. O que é objetivo? Ele objetivamente está exposto ali. O que a gente pretende. Ele ainda não está com a força do Estado, porque ele é um projeto. Se ele é um direito objetivo, e assim ele existe, ele nos dá, nós sujeitos de direito, um outro direito. Ele nos proporciona, aquele direito posto pelo Estado para a gente,
um direito subjetivo de exigir ou não o cumprimento daquela norma legal por parte das outras pessoas em relação a gente, quando eventualmente houver a ocorrência de uma situação que determine a incidência daquela norma jurídica. Vamos voltar. Então, aquele projeto feito pelo Legislativo, do direito que está ele ainda está objetivo, que está escrito, mas ainda não tem a força de exigibilidade. Ele vai para cá, vem para lá, é discutido. Opa, quem chegou? Pedrada chegou agora também. Boa noite, Pedrada. Então, Eduardo também. Tá certo. Eduardo chegou, boa noite, Eduardo. Tá? Então, acontece. Preparou-se o projeto. Foi lá para discussão na Casa Legislativa. Pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal. Muito bem. Houve a discussão, houve a discussão. Houve a aprovação, houve. A maioria pretende que aquilo seja transformado numa lei especificamente. O Fabiano Deza chegou também. Boa noite, Fabiano. Então, o que acontece? Quando aquilo é aprovado pela Casa Legislativa... Oi, Pedro, boa noite, Márcio. Abraço. Quando aquilo é aprovado pelo Legislativo, aquilo é remetido para quem? Para a chamada sanção do chefe do Executivo. Pode ser o prefeito, pode ser o governador do Estado, pode ser o presidente da República. E aí, vamos encurtar a história, já que vocês viram esse direito constitucional, muito melhor do que eu posso explicar. Então, aquilo foi o quê? Foi sancionado pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. Essa sancionar é dar vida jurídica àquela norma. Então, você fez o quê? Ó, isso aqui existe. Agora tem efetividade legal. E aí, aquele direito vai ser chamado de direito positivo. Por quê? Porque ele é positivado. Positivar é dar eficácia. Positivar é dar exigibilidade. Você pode exigir aquele direito, aquele cumprimento daquela regra legal. Por quê? Porque o condão do poder de coerção do Estado, o termo próprio é esse, foi entregue para ele. Ou seja, ó, você tem que cumprir. Quer queira, quer não. É uma regra jurídica que foi aprovada pela maioria em todo o processo. E, em tese, bem realizada por conta da situação do Estado democrático. Tá? Pela representação legislativa, parlamentar, e por aí vai. Muito bem. Então, vamos lá. Você tem direito positivo, porque é a regra legal imposta pelo Estado. Tem que cumprir. Ponto 1. O direito objetivo, o direito positivo, ele é fruto do direito objetivo, que foi justamente o projeto, a discussão, a preparação do texto da nova norma. E quando ele é editado, quando ele é colocado dentro do ordenamento jurídico de uma sociedade, a pessoa passa a ter o direito subjetivo de exigir ou de utilizar daquela norma jurídica, daquela regra legal, em seu benefício, quando ela assim o quiser, salvo direitos indisponíveis, que é outra discussão, que vai tratar isso muito melhor, e, por exemplo, em direito penal, e vão tratar bem em direito de família. Mas, assim, mas no direito civil, como na sua maior amplitude, você tem a faculdade de usar ou não aquela regra jurídica. Exemplo. Você me empresta R$50. Combinamos que eu vou te pagar os R$50 daqui a uma semana. Semana que vem, você nem me cobra, certo? Como uma pessoa educada, aguarda que eu te pague. Então, não te pago. E não falo nada. Dá pelas folhas tantas, mas os dias passados, você não esqueceu de nada, não. Esqueci de quê? Esqueceu aqueles R$50 e tal, que R$50. Ah, eu não tenho, não. E já vou te adiantando que eu não vou te pagar, porque eu não tenho como te pagar. Poxa, mas a gente não fez um trato, lembra que eu te emprestei o valor, inclusive na frente de fulano e ciclano, testemunhas. Você tem que fazer prova de que aquela relação jurídica se estabeleceu. Porque na camaradagem, feito escondido, é obrigação natural. Vocês sabem disso. Não é obrigação civil. Mas você consegue provar. Obrigação civil. Aí você vai ter o seguinte, você tem o direito subjetivo, caso eu continue a ser inadimplente, de exigir de mim, quando você tiver, quando você quiser, antes que se configure a prescrição, exigir de mim o quê? O pagamento do valor que eu te devo. Mas você pode exigir ou não. Daí o termo direito subjetivo, é você poder exercer ou não o direito objetivo, texto do projeto, positivado pelo Estado,
Ou seja, com a obrigatoriedade de cumprimento por força de quê? Da mão estatal. Do ius imperi, direito imperial, o poder de coerção que o Estado tem de nos obrigar a fazer o que a lei determina, ou a não fazer o que a lei manda que não se faça. É assim que funciona pelo princípio da legitimidade, não? Da legalidade, perdão. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que fala sobre a questão de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. Né? Lei é silente, a gente pode fazer. A lei não manda, a gente pode fazer. A lei manda, temos de fazer. É assim que funciona. Passamos lá, direito subjetivo a ser adquirido. Como acontecem essas relações jurídicas se estabelecem? Duas situações. Elas acontecem entre pessoas, no dia a dia, vamos chamar de relações obrigacionais ou relações legais, negócios jurídicos, né, que se operam intervivos, entre pessoas vivas, ou então nós podemos tratar como sendo... Um momentinho, já volto. Voltei. Aqui na porta, para ver alguém batendo. Muito bem, vamos lá. Então, o que seriam esses negócios jurídicos intervivos? Lembra se eu já falei isso para você na aula passada? Lembra esse, lembra a vida. O que quer dizer? Nós, no dia a dia, as relações jurídicas se estabelecem em geral entre pessoas, porque, na verdade, um morto não pode fazer negócio com ninguém, óbvio. Entre vivos em relação aos efeitos, ou seja, os efeitos daquele negócio praticado entre mim e você, por vontade nossa, se operarão quando? Se operarão durante nossa vida. Comprar, vender, permutar, alugar, arrendar, e vai para fora. Tomar emprestado, por aí vai. Agora, há negócios jurídicos que podem ser celebrados com o intuito de que venham a surtir efeitos, quem o pratica, o agente que o pratica, quer que os efeitos aconteçam só depois da morte desse agente, que são chamados negócios jurídicos causa-mortes. Né? Então, eu coloquei lá assim, introdução, esse tópico deve ser apreciado preliminarmente como direito subjetivo, já falamos, a ser adquirido. De vez em quando é bom vocês darem uma rememorada entre direito positivo, direito subjetivo, direito objetivo, para sempre estar sintonizado com essas máximas, porque elas são estruturais no direito. São coisas que você tem que saber como um beabá. Né? Então, de vez em quando, você vai lá, folheia, relê, estuda e mantém sempre o seu conhecimento essencial gravado em você, marcado em você. Tá? Aí de lá, pode ser intervivos, negócio jurídico praticado entre vivos. Quando eu falo entre vivos, o quê? Em relação aos efeitos. Né? O morto não pode celebrar negócio jurídico. Muito bem. Então, eu botei lá, negócio jurídico praticado, compra e venda, doação, permuta, comodato, etc. Muito bem. Ou mortes causa, ou causa-morte, tanto faz. Em virtude da morte, é quando a pessoa, o agente, pratica um negócio jurídico, ele pratica um negócio jurídico, ele realiza um negócio jurídico, para que os efeitos aconteçam depois que ele vier, a partir dessa, para melhor. Né? Sempre para melhor. Então, acontece. Ou para a justiça. Muito bem. Aí tem lá, eu coloquei aqui, herança legado. O que é herança? Bom, quando a gente morre sem testamento, no direito romano, entendia-se que todos deveriam fazer sempre um testamento para eleger para quem eles quereriam deixar seu patrimônio em caso de morte. Isso acontecia muito com os legionários, que iam para as campanhas das guerras no Império Romano, porque eles tinham tudo para ficar muito bem de situação se vitoriosos fossem, mas alguns morriam. Né? Alguns não voltavam, alguns por lá ficavam. E seu patrimônio deixado na cidade, em Roma, né? Tinha que ser entregue para alguém. Então era normal o quê? Que a pessoa preparasse um testamento. Testamento é o quê? É um documento que tem a disposição de última vontade daquela pessoa, entregando o patrimônio dela para alguém. Uma ou mais pessoas. Tá? Por isso que vocês não veem muito hoje mais isso acontecer, mas isso era feito, tem certidões de óbito, que era assim
faleceu, que até eu tenho uma pergunta, deixou o testamento? Não, não deixou o testamento. E outrora havia só um termo assim, morreu ab intestato. Ab, não. Intestato, testar. Testamento, ou seja, não deixou o testamento. Aí se aplicava o quê? A regra legal. A pessoa morreu, não tem vontade de, não tem manifestação de uma última vontade, vamos usar o quê? O que a lei romana diz. Para quem vai? O patrimônio. Ah, é para a viúva, para os filhos, para os irmãos. Não vem ao caso. Essa discussão aqui não é direito romano, é simplesmente que havia uma previsão, sim. Se no testamento, os americanos até hoje isso. A pessoa para o testamento, deixa o patrimônio dela para quem ela quiser. Só não vai ser para quem ela quiser se ela não tiver testamento algum, e aí a lei tem uma regra, como o nosso caso brasileiro, que é um pouco diferente, que é um meio a meio, vocês vão estudar isso no direito das sucessões, que é o final do curso de vocês, então não cabe a mim antecipar, até porque o nosso tempo, né, não é tão grande assim. Muito bem. Professor? Pronto. Oi, Márcio. Primeiramente, boa noite. Desculpe aí o atraso aí, eu tive que me atrasar. Que é isso. O senhor poderia me dizer qual é o material aí, qual é a aula concernente à aula de hoje? Márcio, eu estou falando aqui da unidade 3, que é a aula do dia 11, que como não houve aquela aula, mas eu não sei exatamente até onde eu fui. Mas ninguém até agora me disse até onde eu fui, então eu estou repassando a aula inteira. Se você tiver acompanhado, eu sei que você acompanhou, tiver marcado aí o assunto, eu já avanço até lá e a gente toca a aula para frente, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado aí. Grande Márcio. Nome da Rosa. Isso aí eu não vou esquecer mais, você e Mário. Então vamos lá. Voltando aqui. Então nós vimos o seguinte, Rafaela, só começou a unidade 3. Rafaela, então tá bom. Estou no caminho certo. Obrigado, Rafaela. Estou no caminho certo. A gente vai ganhando tempo, eu vou recuperar aquele tempo, a gente pode até. Hoje a gente vai longe, até umas 8h30, né? Aí tá. Aí já ganha 10 minutinhos, vamos levando, até a gente fechar, acertar o bom andamento das nossas aulas, tá? Então, eu coloquei o seguinte, então vamos lá. Falei sobre o inter vivos e o causa-morte. Então, é o quê? Quando você tem os efeitos depois da morte do agente que celebrou aquele negócio. E falei que ainda pode ser também para chamar as causas judiciais, porque tem situação que não é nenhum negócio que nós praticamos, porque os efeitos aconteçam agora, entre nós, e nem praticamos um negócio para que os efeitos aconteçam após a nossa morte. Pode acontecer também os negócios praticados por causas judiciais, ou seja, ordens do Estado juiz. Então, por exemplo, eu devo a você uma quantia vultosa, não satisfaço, você exige o pagamento da quantia judicialmente, e eu não tenho como te pagar, então o juiz, a juíza, manda apresar no meu patrimônio o suficiente para fazer face ao que eu te devo, e aí ele coloca isso na chamada asta pública, né? É o leilão. A asta pública é exibir, aquilo era feito assim, você ia, apregoava numa praça e dizia lá, ó, está sendo agora vendido o patrimônio do Adair, que deve a fulano, e o patrimônio que está sendo colocado à venda agora, o bem que está sendo colocado à venda é isso aqui, esse animal, essa fazenda, né, essas joias, coisa assim. E aí, as pessoas iam dando os lances, né? Olha, não, eu ofereço tanto, e aí ao melhor preço, isso é o leilão, né? Ao melhor preço, aquele ali era o arrematante. E aquele ali, que era negócio jurídico que acontecia ali, no qual uma pessoa, por um certo valor, ela tomava para si a propriedade de certos bens, né? E tornava-se dominador. Ele tinha a posse daqueles bens. E acontecia isso como? Por causa de uma ordem judicial. Há uma relação jurídica criada não por uma relação livre entre nós, uma vontade nossa após a nossa morte, e sim por um imperativo judicial. E outra questão que eu dei como exemplo foi a adjudicação. Adjudicar é trazer para si. Adjudicar é chegar lá, pegar aquele bem. Então, também pode acontecer essa mesma ação que você está me cobrando o valor que eu te devo, e vamos supor que pela ordem legal, na hora que aquilo vai ser levado para o leilão, se por acaso não houver arrematante, ninguém quiser leiloar, tiver um valor mínimo para ser pago e ninguém chegar lá, ninguém
propor nada, fica você no direito de pegar para si mesmo aquele bem em troca do valor que eu te devo. Isso chama-se de adjudicação, tá certo? Isso é feito muito em juizados especiais cíveis, em relação às pequenas dívidas, penhora de bens e coisas assim. Vocês vão ver isso aí em processo, não é exatamente um assunto nosso. Vamos seguir. Depois, modo de aquisição da posse. A posse, ela é adquirida de maneira ou originária ou derivada. Por quê? Lembra que a gente falou numa outra oportunidade. No início, nada era de ninguém. Estava tudo aí, era o estado, a sociedade, o estado natureza, que a gente chama, o estado natural. Então, tudo dá nossa volta. Então, as pessoas foram se apossando daqui, aqui e acolá, de bens. Não é? O que acontecia? Isso era a maneira natural de você obter a posse. E você era o primeiro possuidor. Aquele bem, ou ele não era de ninguém, e vinha da natureza, que a gente vai chamar de quê? De coisa de ninguém, res nullius, ou res nullius, nullius, né? E aí a pessoa vai lá e se apropria. Qual é o nosso exemplo? Já demos em aulas passadas, o peixe que a gente pesca, não é isso? E depois, nós temos, do originário, nós temos a forma de aquisição derivada. É quando ela vem, a posse é de alguém que transfere para nós. Ah, desculpe, ainda no originário você tem a coisa abandonada. Aquele bem que não é porque ele é estado de natureza, não é porque nunca foi de ninguém, é que já foi de alguém, mas esse alguém, o seu detentor, quem detinha a posse, quem tinha a posse daquele bem, se desapossa. Larga para lá. Deixa, de alguma maneira, depois, voluntária ou involuntariamente, mas ele perde aquele bem, e aí alguém vai, chega e se apodera, se apossa daquele bem. Adquiriu a posse? Adquiriu, de maneira o quê? Originária. Ele é o primeiro. Porque não houve uma transmissão, não houve uma derivação, de um vai para o outro. Daí, que outra forma de aquisição da posse é a forma derivada. Por quê? Porque você tem a posse daquela área imóvel, pode ser de um móvel também, e você, gratuitamente, onerosamente, transmite a tua posse, o teu domínio sobre aquele bem para mim. Você me presenteia. Daí aqui, eu tenho uma área grande aqui, eu sou possuidor e não me interesso mais dela, e se quer para você, não quero. Você me doa, você me presenteia. Então você fala assim, André, eu tenho uma área ali que eu tenho a posse, o domínio tranquilo, pacífico, e quero me desfazer dessa posse, te interessa? Assim, talvez interesse. Aí a gente negocia, você transige comigo, a gente vai chegar num valor, e aí eu vou integralizar aquele valor de uma maneira, à vista, em prestações excessivas, alguma coisa assim, e aí você transferiu para mim a posse. Então, na verdade, a posse era sua, originariamente, e vem a ser minha, por derivação, daí o termo derivado. Então, vamos ler lá. Originária ou unilateral, porque se você encontrou um bem em estado de natureza, você é o primeiro, você é o único, unilateral. Se você encontra um bem abandonado, mesma coisa, unilateral. Então, tá lá, ó. Supõe o estado de fato da pessoa em relação à coisa. É aquisição de fato. Uma coisa que eu tinha até anotado para de manhã, que eu vou passar para vocês agora, fiz observações, é o seguinte. Aqui tem uns garranchos aqui, escrevi uma bobagemzinha aqui, aí eu quero passar para vocês umas coisinhas que eu falei. Então eu coloquei assim, ó. Quando eu comecei a trabalhar, 1900 e muito tempo atrás, eu comecei dando aula de uma disciplina chamada Introdução ao Estudo do Direito. É diferente de Introdução ao Direito, tá? Tem uma visão diferente, tem uma parte assim que tem um aspecto de cunho filosófico tanto filosofia geral como filosofia do direito, especificamente. Então, era uma coisa que eu tenho uma moça que foi minha aluna naquela época, e ela, quando me encontra, e a gente se vê passeando para se encontrar, ela é uma pessoa até conhecida, até tem uma razoável fama, uma pessoa que uma grande servidora pública, né? Então acontece, ela fala, poxa, você lembra? Você falava do dado e construído. Eu falava para ela o seguinte, olha, você tem dois mundos. Isso é o princípio de filosofia, tá? Você tem um mundo dado
que é o estado da natureza. É o mundo que o ser humano encontrou, ou encontra. Está aqui, ó. Aquilo que o Criador preparou para a gente. Esse é o mundo dado. E sobre esse mundo dado, o estado da natureza, a gente vai alterar esse mundo dado, criando o chamado mundo construído. O dado, natureza, e o construído, o que nós vamos alterar nesse mundo. Como? Através do mundo, da criação do mundo artificial. A gente não pode, está comentando demais, a gente não pode fazer sinônimo de porque artificial é uma coisa falsa. Não. Artificial é uma coisa inventada, é uma coisa criada. Né? Então, é comum as pessoas dizerem, porque fulano de tal, eu não me agrado muito com ele, porque ele é uma pessoa muito artificial. Não é exato. Essa pessoa pode ser artificial tendendo à falsidade. Né? Então, na verdade, a gente faz assim, artificial criando coisas que não existem, falando coisas que não existem, mentindo, aumentando. Né? Você não fala astrão. O artificial, na verdade, é alguma coisa que o ser humano vem e realiza, ele acrescenta, ele produz, entendeu? Então, no nosso caso aqui, o ser humano vai o quê? Ele vai no mundo dado e cria um outro mundo, que é o construído. Quando você encontra a posse está originariamente no mundo dado. A gente chega, nossos antepassados chegaram na face da Terra, chegaram pelo desenvolvimento, pela evolução, e eles começam a se apossar de coisas, né, do mundo dado. Quando eles começam a se apossar de coisas, tudo bem, e em dado momento começa a surgir o quê? Litígio, conflito, porque é mais de um, que é o bem, o mesmo bem. Então começa o quê? Mas como é que vai dirimir o conflito? Como é que você vai resolver o conflito? Aí você começa primeiro com a chamada autocomposição. Autocomposição é o seguinte, quem tiver o braço mais forte, o tacape maior, resolve com o outro. Olha, eu sou mais forte, é meu, você é mais fraco, você tem que aceitar a minha ação de comando sobre você, de controle sobre você. Assim acontece. Na evolução, começa a haver uma artificialidade já, a criação de regras. Quais são as regras? Quando aqueles grupos, aquelas tribos, aqueles clãs vão se organizando e surgem essas confusões, esses conflitos, você passa a ter uma figura mais proeminente, que eu vou chamar de líder, tá? E vamos diferenciar sempre chefe de líder, né? Porque o chefe ele pode ser colocado ali, o líder nunca é colocado ali, ele chega até aquela posição que ele está. Então, vamos chamar de líder, é um líder ainda tribal, é um líder ainda sob um aspecto ainda rudimentar, tosco, mas ele é um líder. Então ele fala assim, não, qual é o problema que está acontecendo? Estamos discutindo com isso e com isso. Não, ele vai, estuda e diz, não, fica para ele. A posse não é sua, a posse é dele, ou vice-versa. Se a coisa não se organiza, ele pode até um desforço físico. Normalmente, o primeiro líder é os mais fortes, das tribos, né, dos grupos. E aí ele fala assim, olha, entrega para ele. Já tá bom, vou pegar um tacape, dou em você uma sarrafada e você vai ter que entregar, porque você não tem nem mais vida para discutir pelo bem. Legal? Tudo bem, resolveu. Então você está vendo que esse mundo dado está sendo já artificialmente organizado pelo ser humano. Essa capacidade do ser humano é ímpar, é fabulosa. Daí a evolução, né? Para o bem e para o mal? Tudo bem, para o bem e para o mal. Vamos discutir isso também. Mas existe. Então, eu coloquei assim, ó, na distinção entre posse é do mundo dado. Mas a propriedade, a criação de direito de propriedade, que já legislação, o direito, visão de justiça, é todo um processo de sofisticação da evolução humana, que aí você cria o quê? Um artificialismo. E você dá um mundo, um desenho artificial na posse, através de quê? Da propriedade, que a posse é conducente a essa situação artificial construída do ser humano, que é a propriedade. Porque vejam só, essa discussão do dado construído, o dado não muda. O dado é o mundo real. O construído é o mundo artificial. Imaginem lá que nós podemos, nesse momento, vamos supor que absurdamente acontecesse uma hecatombe qualquer, que nos tirasse algum tipo de elemento que nos remetesse de volta
ao mundo dado. Exemplo, não houvesse mais nenhuma energia elétrica na face da Terra. É claro que a gente tem até medo de imaginar isso. Né? O que aconteceria se nós não tivéssemos como utilizar a energia elétrica? Simplesmente. Seria um retorno brusco ao mundo dado. Teríamos que criar mecanismos para poder ultrapassar aquilo ali. Então, o que acontece? Vamos supor que, eu falei já para vocês em outro momento, vou falar novamente, se nós rasgássemos todos os códigos, leis, toda a sociedade, dizer assim, a propriedade acabou? A propriedade acabou. Mas a posse acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque ela precede ao ser humano. Ela é do mundo dado, ela é do mundo natural, estado natureza, do mundo que o Criador entregou. Então, na verdade, o que é a propriedade? Nada mais é do que um melhor cuidado dado por esse mundo evoluído para a posse, para melhor garanti-la. Então, somente. Esse eu tinha feito uma digressãozinha para a gente poder continuar o papo. Tá legal? Então, vamos lá. Falei aqui da obrigação, aquisição da posse originária, né, unilateral. Unilateral, sim. Então, diz lá. Supõe o estado de fato da pessoa em relação à coisa. Muito bem. Então, diz lá, veja uma apropriação autônoma, sem participação do possuidor antecedente. Eu falei da res nullius, coisa de ninguém, e da res derelicta, né, que é a coisa abandonada. E continuamos lá. Não há uma tradição, né, não há uma tradição, não há uma entrega. Ninguém entregou para a gente. Peixe, nós pescamos. Não há uma intermediação de alguém que detém o domínio sobre aquele bem, chegando a nós através dele. Né? E a tradição é o ato material. Né? Tradição é entrega. Sinônimo, entrega, tradição, latim. Né? A tradição é o ato material real da entrega da coisa. Pode ser simbólica. Coloquei exemplo, entrega de chaves, ainda mais breve. Breve é mais curto em latim, tá? O credor pignoratício, eu vou explicar aí que é o mais longa, uma fazenda que é negociada a posse, entrega à disposição do novo possuidor. Então, o que eu coloquei aqui, então? Você sempre tem que, para transmitir a posse, você tem que entregar o bem que você tem a posse para outra pessoa, na relação negocial. Então, isso é entrega. Existe uma entrega real, existe uma entrega simbólica, que é o simbolismo do ser humano. Nós criamos na nossa alteração do mundo já artificial. A entrega física é mundo dado. Está aqui, está comigo a posse, toma para você. Ou vice-versa. E quando você fala em entrega de chaves e coisa assim, você vai discutir o quê? Não, aí nós criamos um simbolismo. Como eu vou entregar a posse do apartamento, da casa para uma determinada pessoa com quem eu negociei o domínio daquele bem, transferir a posse daquele bem, uma coisa simbólica. Está aqui, ó, a chave da casa. É um simbolismo que materializa o quê? Uma transmissão, uma perda de posse da minha parte, uma aquisição de posse da tua parte. Está aqui eu transmiti para você a chave do imóvel numa relação de negócio. Muito bem. Aí continuamos lá. Credor pignoratício é o credor que tem garantia. Pignore, né? Em latim, aí vem a palavra penhore, penhor, quer dizer garantia. Então você fala, credor pignoratício é aquele que tem uma relação obrigacional com a gente e que nós entregamos para ele em garantia do cumprimento do que nós tratamos com aquela pessoa, um determinado bem, que vai ficar na posse daquela pessoa durante o tempo que o contrato determinar, para que eu possa restituir àquela pessoa o objeto do negócio. Em geral, é empréstimo em dinheiro, não é isso? E aí você tem ali, que eu coloquei lá, uma mais longa, que é quando você fala, como é que você vai passar a posse de uma fazenda, o novo possuidor? Caminhar pela fazenda, mostrar os marcos, um processo mais longo de transmissão de posse. Mas também tem um processo próprio para transmitir a posse que foi criado a partir do mundo dado e melhor operacionalizado, melhor definido por nós no mundo que nós inventamos, que nós construímos. Tá certo?
Legal. Aí depois, modo de aquisição, derivado. Então tá lá, pressupõe a existência de uma posse anterior, isso nós já vimos. Então, o peixe foi pescado, estamos caminhando na beira da praia, vemos lá a pessoa tirando aquele peixe do mar, vamos até próximo da pessoa, somos curiosos, elogiamos o peixe, dizemos, é muito bonito, que peixe belo, bacana, e tal, e fala assim, gostou? Gostei. Quer o peixe? Depende. Por quê? Não, porque você só quer vender para mim, o senhor quer me presentear. Não, peguei muitos peixes, tem mais de 20 peixes, então você pode escolher um peixe e levar para você. Aí a gente é modesto, né? Vamos escolher nem o maior nem o menor, nem o maior nem o menor, vamos botar aqui, esse aqui, toma, então é seu. Aquilo houve o quê? Uma aquisição de posse de maneira derivada. Por quê? Porque a posse era do pescador. Ele transmitiu naquele momento gratuitamente para a gente. Então ele fala, não, eu vivo disso, sou pescador, me mantenho às custas da pesca, e eu posso fazer para você o seguinte, eu posso ir vender um peixe por um valor mais acessível, que é o valor que eu venderia quando eu for vender lá para o varejista dos peixes, para o homem da peixaria, coisa assim. E a gente paga o preço e ele entrega para nós o peixe, ou seja, também transmitiu a propriedade, já de maneira onerosa, não gratuita, mas ele fez o quê? Houve por nós uma aquisição derivada da posse, porque a posse era dele, passou para a gente. Tudo bem? É assim que funciona o primeiro momento. Então, eu coloquei lá. Vamos ver aqui, ó. Pressupõe a existência de uma posse anterior, então a tradição. Os negócios jurídicos em geral, eles são feitos entre pessoas, então sempre a posse em geral já vem de alguém. Vamos ver que alguns negócios que são usucapião, por exemplo, é tipicamente um negócio jurídico de aquisição originária. Porque o usucapião é feito sobre bens que são abandonados. Tá certo? Se não fossem abandonados, haveria uma resistência do possuidor originário para impedir aquela apropriação. Então, os usucapião sempre surgem em bens que são abandonados, em res derelicta, né? Coisas abandonadas. Tá certo? Vamos continuar. Aquisição em relação ao sujeito. Falei? Não falei. Olha só, 1205, Código Civil. Quem vai adquirir aquele direito? A posse. A própria pessoa. O agente que objetiva a posse. Né? Então, vai lá, pegou o peixe, comprou o peixe. Para ele se alimentar. Muito bem. Um caso. Pode ser um representante dele. Olha, eu estou aqui em nome do fulano e quero comprar o peixe. Então, você pode comprar através de uma interposta pessoa nomeada por você, um representante seu. Pode ser um representante legal, não, meu filho é menor, ele gosta de peixe, eu queria comprar um peixe aqui para ele, porque ele gosta muito desse peixe, então, como ele é menor, ele tem um representante legal, então alguém vai, o pai vai lá, a mãe vai lá, adquire o peixe, leva para o filho. Então, você fez o quê? A aquisição da posse, ou foi pela própria pessoa, ou então um representante ou procurador já é um ato de vontade. Volitivo, você nomeia o procurador. O representante, a lei, determina situações de representação que podem acontecer. No caso, por exemplo, os absolutamente incapazes são sempre representados. Representação chamada de legal. Né? Muito bem. Procurador ou um terceiro sem procuração. Tem situações que você pode, em nome de uma pessoa, de outra pessoa, e pode validar adiante o negócio. Você pode ter um terceiro que não tem um instrumento de mandato, ele não tem uma representação legal. A lei não lhe faculta a condição de representante legal daquela pessoa, em nome da qual ela está querendo obter a posse de um certo bem. Mas ela teria que ter um mandato, né, para poder exercer aquele direito em nome da pessoa, mas há certas situações que dispensam-se a procuração. Exemplo é quando a pessoa vai, eu não vou comprar uma bala aqui, porque o meu filho quer que eu compre um Drops. A representação é legal. Tem um amigo meu que gosta muito dessa bala que você tem que estar vendendo aí, fica lá na lojinha lá, na pequena lanchonete, não, eu vou comprar para levar para ele, que ele pediu para mim, quando eu passasse por aqui, se eu encontrasse, eu adquirisse para ele, ele lá me reembolsa quando eu chegar. É um terceiro. Há situações que dispensam, né, a existência de
procurador como de capacidade civil, né? O menino que vai para a escola pega o ônibus sozinho, a menina, a moça, e coisas assim que são menores, mas podem encontrar transporte. A gente vai ver que tem essas exceções por conta do vulto do negócio e tanto da relevância quanto da necessidade dele ser celebrado através de relações, vamos dizer assim, mais elásticas, tá? Menos formais. A caso e caso, tá bom? Aí depois, cláusula constituinte. Se você já tem imóvel, comprou imóvel, já viu alguma escritura pública de compra e venda de imóvel, ou até de promessa de compra e venda de imóvel, você dá uma lidinha, se possível for, e você vai ver lá pelas folhas tantas que tem lá uma coisa chamada cláusula constituinte. Constituinte é latim, quer dizer o seguinte, que a gente chama aqui, direito, isso é traduzido como constituto possessório, é constituir alguém na posse de um determinado bem. Isso dá-se, basicamente, em imóveis. Então, de lá, eu coloquei para vocês isso para entender o que é esse conceito de aquisição de posse. É o constituto possessório, isso. No modo derivado de aquisição, o vendedor cedente, aquele que cede a posse, que entrega a posse, afirma no negócio jurídico garantir a não permanecer no imóvel objeto do negócio. Ou seja, eu estou vendendo para você, cedendo para você a posse de uma área, de um imóvel. Então, eu tenho que me obrigar perante você, dizer assim, olha, estou te cedendo a posse e fica tranquilo, eu estou te entregando a posse e estou me retirando. Você não pode criar nenhum tipo de óbice, de impedimento, de dificuldade. Então, de lá, é o constituto possessório, do modo derivado de aquisição. O vendedor afirma no negócio jurídico garantir a não permanecer no imóvel objeto do negócio, mesmo que haja algum desentendimento. A gente pode até depois discutir acerca dessa transferência de posse feita entre nós. Mas a posse, primariamente falando, eu tenho que entregar para você. Aí eu digo isso, eu te constituo na posse, eu te entrego a posse. Isso é a cláusula constituinte, estou te constituindo na posse daquele bem. Então, de lá, é frequentemente empregado nos negócios, colocado em toda escritura pública, tá? De promessas de compra e venda, tal. Portanto, é convenção, você acordou isso comigo, nós concordamos, é uma forma de aquisição derivada. Por quê? Porque eu estou dizendo ali que a posse é minha e eu estou entregando para você. Me obrigo a entregar para você imediatamente na celebração do negócio, salvo se não haver algum prazo assinalado para dar algum tipo de período para eu te entregar a posse, tá? Eu te transferir a posse. Muito bem. Aí continua. Droit de Sazine, é direito de sucessão. Está em francês, porque é uma criação na modernidade do direito francês, que foi o que plasmou esse instituto, né? Eu me lembro que já vi isso aí, que é em prova de concurso público, para o Ministério Público, tal, o que é o droit de Sazine, então, até as pessoas, na época, já ficou comum, as pessoas se apavorar, puxa, perguntou um negócio dificílimo, que ela tem em outra língua. Mas, meu Deus, mas droit de Sazine é direito de sucessão. Mas isso aí eu sei o que é, você está vendo? Eles pegaram a terminologia utilizada pelo direito francês para poder criar uma dificuldade, para te colocar uma casca de banana na hora de responder a pergunta do concurso, tá? Não esqueçam disso. Então, o droit de Sazine está lá, é a posse consequente e imediata dos herdeiros no momento da abertura da sucessão, que se dá com a morte do autor da herança, também a aquisição derivada. Ou seja, o seguinte, quando uma pessoa morre, os bens que compõem o patrimônio dela não se tornam coisas abandonadas, não se tornam réis derelictos, porque existe, imediatamente com a morte de alguém, encerrou-se o que dela? A personalidade. Então, os direitos que ela tem também se encerraram. Mas, na mesma hora que ela morre e se encerram para ela, se constituem para outras pessoas, que são seus herdeiros. Entenderam? Então, o direito de sucessão é o quê? É aquele direito que assegura que, quando alguém falece, imediatamente alguém será proprietário daqueles bens deixados
pelo morto. Deixando lá pelo decurso, aquelas coisas de juridiquês e coisas assim que a gente, vocês vão aprender melhor, que eu não sou muito a favor deles. Muito bem. Então, de lá, ó, posse consequente, imediata dos herdeiros no momento da abertura da sucessão. Quando é que se abre a sucessão? Morte do autor da herança. Ele morreu, imediatamente já está aberta automaticamente a sucessão. Alguém já vai o quê? Haver a posse daqueles bens no lugar do morto. É assim que funciona, tá? Não precisa ter ação, de procedimento de inventário. Não, não, não. Isso realmente é a questão de ordem do mundo artificial. Também é do mundo construído, como também é o direito de sucessão. O direito de sucessão é poder dar segurança jurídica, garantia para nós. Olha, quando alguém morre, o patrimônio dessa pessoa ele é automaticamente transferido para outras pessoas que a lei indica e ou que a pessoa propriamente indica através de uma disposição de última vontade da prática de algum tipo de ato causa-morte, né, que pode ser um testamento, pode ser um legado. Legado é quando você indica bens determinados, tá? E o testamento é quando você atribui porções. Deixa metade do patrimônio, a quarta parte, né, sem individualizar. E o legado é assim, deixo aquela Ferrari, custa 3 milhões de reais, fulano de tal, ele é o meu vizinho querido, que eu tenho o maior apreço, tal. É assim, o legado você dá indica um bem, tá? Você pode estudar esse direito de sucessões. E depois, ó, causa de perda. Então, vê, quais situações determinam o que pode causar a perda da posse? Vamos lá. Vou aqui baixar um pouquinho. Causa de perda, ó. Primeiro, eu coloquei da própria coisa. Então, o possuidor, expediente legal para reaver a coisa, desde que não esteja desaparecido. Então, a gente vem na Niterói, atravessando uma balsa, na barca, né? Da Niterói, na de Guanabara, e ele está lá com uma pulseira, um cordão, um relógio, uma coisa assim, ele se debruça na janela, a namorada, e rebenta ali a alça do relógio dele, o relógio dele vai para o fundo da Baía de Guanabara, se misturar com aquelas milhares de toneladas de dejeto, de poluição, o diabo que tem ali no fundo dela. Muito bem. Naquele momento, houve a perda da posse daquela pessoa que tinha sobre aquele bem, porque houve o quê? A perda da própria coisa. Ele perdeu o bem, o objeto, e a perda do objeto determina o quê? A perda do direito de posse sobre aquele bem. Muito bem. Depois, ó, destruição. Então, veja lá. Se o objeto desaparece, porque ali, no primeiro caso, nós vimos ali a perda. Depois, destruição é o quê? Imagine lá que o lápis quebra. De tal sorte, eu não posso mais fazer uso dele. Então, a minha posse sobre ele desaparece porque ele não existe mais. Foi destruído. A casa que pega fogo, um veículo que tem um acidente gravíssimo e tem uma destruição absoluta e coisa assim, né? Depois, você pode perder também pela posse de outra, quer dizer, a pessoa tem a posse daquele bem, daquela coisa, e vem alguém e se apossa daquele bem contrariamente à posse do outro. Há uma resistência, vamos aprender isso ainda hoje, se for bem, sobre essa questão. A gente vai tratar dessa resistência, vamos dirimir essa questão ocorrente, tá? Depois, o abandono, nós falamos isso. É o possuidor voluntariamente se dispõe da coisa. Ah, não quero mais esse lápis. Não quero mais qualquer coisa. Né? Não quero mais esse papel, não quero mais esse mouse, e por aí vai, fazendo coisa. Isso é o abandono. A pessoa dispensa o bem. Muito bem. Vamos ver mais. Depois, a tradição. Eu perco a posse quando você recebe a posse, né? Eu transfiro para você a posse do bem, na hora que eu faço a tradição, a entrega, quando você adquire a posse, automaticamente eu perco a posse, não é isso? Muito bem, então lá falei a tradição, real, simbólico, entreguei o bem,
pode ser uma maneira simbólica, peguei a chave, indiquei para você lá, fazenda, ó, é lá, naquela árvore lá embaixo, é dali, até para o lado esquerdo aquela outra ali, aqui tem essas matas, tem aqui esse pequeno riacho, e eu delimito para você, e você não, aqui é a minha área que foi indicada para mim, como sendo a área que eu vou, que você vai ter a posse, tá? E depois, o constituto possessório, aí para você, na hora que eu te transfiro a posse, e constituo você na posse daquele bem, automaticamente o que acontece? Quando eu te entrego a posse voluntariamente, eu perco a posse, logicamente. Se você a adquiriu, é porque alguém a perdeu. No caso, fui eu, porque eu transmiti para você formalmente a posse, tá? Olha aqui. Aqui foi... Deixa eu ver aqui, um momentinho. O Renan chegou e a Laísa também chegou. Boa noite, Renan. Boa noite, Laísa. Tá? Então, vamos lá. Continua aqui. Depois tem a chamada coisa fora do comércio. O que é uma coisa fora do comércio? É o seguinte. As coisas, em geral, podem ser objeto de negócio. Em geral. Comprar, vender, alugar, permutar, né? Emprestar, por aí vai. Mas há situações que você pode, por um ato de vontade, você pegar e não permitir que um determinado objeto tenha a sua posse transferida para outra pessoa. Isso se dá, no caso do direito brasileiro, em doações. Normalmente, o que? Doações de imóveis. Então, de lá, olha só. Como é que funciona isso? Coisa fora do comércio. Há uma coisa chamada gravame. Gravame é quando você marca um determinado bem, um determinado tipo de regra que seja impeditiva de certos atributos naturais daquele bem serem desempenhados, serem realizados. Porque, veja só, a posse tem aqueles atributos específicos. 3 mais 1. Usar, fruir, dispor e reaver. Usar, fruir, dispor, reaver. Muito bem. Veja o seguinte. Imagina, você já deve ter ouvido essa situação, pode ter conhecido, né, até a situação dessa natureza. Tem uma pessoa, um rapaz, uma moça, que é meio destrambelhado, não gerencia bem as suas coisas, o seu dinheiro, o seu patrimônio, coisas assim, e os pais, temerosos que aquela pessoa venha um dia ter dificuldade na vida, dificuldade financeira, né? Uma situação difícil por conta do seu certo desapreço com esses cuidados. Não estamos julgando ninguém, estamos relatando fatos. Então, ele diz assim, puxa vida, queria tanto que meu filho e minha filha tivesse um teto, uma casa, uma coisa assim, mas eu tenho tanto medo de eu entregar para ele uma casa, para ela uma casa, do jeito que ele é destrambelhado, ele colocar a perder essa casa, negociar, entregar por qualquer preço e acabar ele não tendo casa para residir. Aí ele vai se consultar com você, a advogada ou advogado, e fala, não há problema. Você pode fazer uma doação para ele ou para ela e criar uma cláusula para gravar, para marcar aquele imóvel com um tipo de restrição aos direitos de posse. Qual? Como eu faço isso? Eu disse, não, o senhor vai ter que fazer, ou a senhora vai ter que fazer, os senhores vão ter que fazer uma doação. E essa doação, claro, é ato bilateral, ele pode aceitar ou não. Ele deve aceitar. Vocês vão dizer o seguinte, olha, nós queremos te doar um imóvel, aquela casa que a gente tem, boa, tal, mas nós vamos te doar só com uma condição, que você aceite essa casa com uma cláusula que vai ficar marcada nela, na escritura pública de doação, da chamada inalienabilidade. Ou seja, você não vai poder abrir mão desse bem. Você não pode vender nem presentear. Você pode usar, não usar. Você pode emprestar, alugar
você não pode alienar, quer seja onerosamente, vender, ou gratuitamente, doar, presentear. Aí o menino, a menina, aceita. Mas aí o legislador pensou o seguinte, isso ainda é pouco, porque ela poderá ter uma perda dessa posse de maneira transversa, de maneira indireta. Aí ele falou assim, olha, quando a cláusula de inalienabilidade é constituída sobre um determinado imóvel, limitando a posse do donatário, né, do beneficiário da doação, tem que ter mais duas cláusulas, que são, aqui pela ordem, está assim, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Incomunicabilidade é o seguinte, aquele bem não pode, já que ele é do patrimônio daquela pessoa, do donatário, ele não pode se juntar com o bem para também ser um dia metade de outra pessoa. O que quer dizer isso? Se ele ou ela se casar, mesmo que case num regime, por exemplo, da comunhão universal de bens, todos os bens são reunidos e divididos em dois, aquele bem não vai poder ser objeto de comunicação, porque tem uma cláusula que impede. Então, todos têm tudo, metade para cada um, sim, exceto daquele imóvel, que aquele imóvel é todo de propriedade daquele, né, daquele que tem a posse, naquele caso, daquele bem, porque tem um gravame, um impedimento para ele alienar aquele bem. E tem um para o quê? Para comunicar. Se casar, não divide. Se mantiver uma união estável, não divide. Pouco importa o gênero, pode ser casamento, homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, isso é bobagem, não há problema, mas não vai comunicar. Por quê? Porque o desejo do doador é justamente preservar aquele bem para o donatário. E mais, assim, e outra coisa, hein? Se você ficar devendo alguém, e olha que aquele garoto, aquela criança são complicados com dívida, né? Ficar devendo alguém e houver uma ação para te cobrar valores que você deve, quem está movendo a ação, o teu credor, não vai poder penhorar, isso é judicialmente, penhorar esse bem para garantir a dívida que você tem. E pode ser tanto a penhora judicial, o bem penhorável, quanto o penhor do direito material, que dá em garantia de um empréstimo, de uma dívida. Não pode. Então você fez o quê? Você blindou aquele bem, justamente o quê? Colocando aquele bem fora da relação de comércio. Ele não pode ser alienado praticamente de jeito algum. Entendeu? Oi, Mara, fala. Eu tive uma dúvida. Sim. Essa questão da incomunicabilidade, ela se refere apenas à posse ou à propriedade também? Tanto a posse quanto a propriedade. Ela é ampla. Porque ela é uma criação do ser humano, né? Então ela está no dado e no construído. Então, tanto é a posse quanto a propriedade. Entendi. Tá? Aí, basicamente ligado ao casamento e à união estável, né? A comunicação de bens de patrimônio. Tá? Muito bem. Então eu coloquei lá, ó, coisa fora do comércio ocorre quando um bem é gravado, com cláusula de inalienabilidade, que deve ser por imperativo legal, acompanhado dos gravames de incomunicabilidade e impenhorabilidade. Muito bem. Por último, a perda da posse de direitos. Tá? Que aí é uma situação que a pessoa tem o direito, ela perde a posse ocorrente, porque ela não exerce aquele direito. Tá? Isso está aqui, ó, dispõe o artigo 520 do Código Civil, acerca da intransmissibilidade do direito de preferência ou preempção. Preferência ou preempção, que são sinônimos, é o seguinte: você me aluga uma casa. No contrato de locação, mesmo que não esteja expresso nele, existe algo que a lei determina para nós, que se você, durante o período que eu estiver locando aquele imóvel de você, pretender alienar aquele bem, onerosamente, presentear, não. Você não pode dar obrigado a presentear. Agora, você quer alienar onerosamente, quer dizer, vender, você tem que primeiro oferecer para mim. É chamado de direito de preferência ou preempção. Tá? E aí eu vou exercer aquele direito de adquirir aquele imóvel pelo preço que você quer. Você está colocando à venda ou não. Então eu posso exercer ou posso não exercer. Como aquele direito é meu,
que ele é conferido por imperativo legal, que é superior até ao nosso acordo de vontade, que a lei diz isso. No momento que eu não exerço aquele direito, eu perco a posse do mesmo. Então, eu não posso mais adiante. Não, pensei bem, melhor, e eu, não. Passou o prazo, e agora você vai adquirir esse bem pelo valor, pelo maior preço de mercado que surgir, nunca a menor, que eu posso sobrelevar o preço, mas não posso reduzir. Isso aí também é uma forma da perda da posse, tá bom? Pela não exerção do direito de preferência. Vamos ver mais coisa. Vamos passar agora para a conversa da aula 7, não é isso? Que é a conversa de hoje. Vamos ganhando tempo. Aqui, ó. Dia 16, unidades 4 e 5. Vamos ver aqui o nosso papo de hoje. Vocês viram que são questões simples, né? E fluem bem. Eu tentei dar uma cronologia tranquila, para não criar muita confusão, né? Sabe que às vezes tem a capacidade de pegar coisa fácil e transformar em coisa difícil, né? Então vamos tentar transformar coisa que é meio difícil em coisa fácil. Assim que é bom, né? Então vamos lá. Unidade 4, efeitos da posse. Vamos ver lá, né, os efeitos da posse. Por que isso é importante? Porque ele tem que ver as chamadas disposições gerais sobre tutela da posse. O que é tutela da posse? Tutela da posse é a proteção da posse. Porque a posse é um instituto de direito material. E você tem que proteger a posse. Tem que tutelar, gerenciar a posse como um todo. Então, você tem que ter mecanismos para proteger a posse. São as chamadas ações possessórias. Quem tem que entender sempre? Primeira coisa. Você tem aqui, ó, direito penal, processo penal. Direito tributário, processo tributário. Direito administrativo, processo administrativo. São regras esparsas, tá? Você tem códigos próprios, e códigos clássicos e próprios são os quais? O direito penal tem o Código de Processo Penal, e o direito civil tem o Código de Processo Civil. Um é direito material, um é direito instrumental. Um é direito substantivo, outro é direito adjetivo. Como é que funciona isso? Eu tinha uma dificuldade na faculdade de entender a diferença de um para o outro, tal. E eu fui pensando, até eu arrumar uma solução para mim mesmo. Eu falei assim, olha só, vamos imaginar no alimento. Poxa, o alimento está aqui, pronto. Eu tenho que ingerir o alimento para sobreviver. Até por gostar, por ter prazer, né, pelo deleite. Comer bem é muito agradável. Em boa companhia, melhor ainda. Né? Muito bem. O que acontece? Para eu poder me alimentar, né, eu chamo você na minha casa. Aqui, ó, fiz aqui essa comida aqui, fiz feijoada, sei lá. Alguma comida que você gosta, uma macarronada. Aí você olha para mim e está quieto. Aí você vê o seguinte, eu não estou falando, não estou em momento nenhum disponibilizando para você prato e nem talheres. Assim, eu falo para você, sirva-se. Você fala assim, daí vai se me perdoar. Mas eu vou precisar de um prato de talher. Mas por quê? A comida está posta? Não. Para eu poder ingerir, para poder viabilizar a ingestão do alimento, eu tenho que ter uma parte instrumental. Quais são os instrumentos? Um prato, um garfo, uma faca, uma colher, eventualmente, coisa assim. Então, eu sempre falo assim, olha, o direito material, o direito civil, é o alimento em si. E o direito processual civil é um instrumento que possibilita você depositar nele, e ele é o veículo para chegar ao Estado juiz, Poder Judiciário, né, para poder você apresentar uma eventual lesão ao direito teu e entregar para o Estado juiz para ele solucionar aquilo ali. Entendeu? Por isso que você chama de direito substantivo, direito adjetivo, direito material, a matéria, finalisticamente que você pretende, e o direito instrumental. Como é que você chega ao Estado juiz? Daí a importância do estudo de quê? Das normas processuais. Você tem teoria de processo,
estudou. Processo civil, processo penal. Quem ainda não estudou alguma coisa, vai estudar. Você já está no caminho para aprender aquilo tudo ali. Então, o processo é a forma como você vai viabilizar a entrega, a apresentação daquela eventual lesão de direito ao Estado juiz, para ele poder o quê? Resolver aquela questão à luz de quem? Do direito material, do direito finalístico, direito penal, direito civil, por exemplo, e mais caracteristicamente. Entendeu? Muito bem. Então, você tem ações próprias. Então, eu coloquei assim, ó, unidade 4, efeitos da posse, né? Está lá, ó, disposições gerais sobre a tutela da posse, ações possessórias, outros efeitos da posse. Então, a posse vai te determinar, primeiro, o seguinte: proteger a posse. Vamos ver aqui. Depois, os efeitos dela. Você vai haver vantagem daquele bem do qual você detém a posse ou não? Quem vai se responsabilizar pela perda daquele bem ou não? O que é indenizar coisas que são acréscimos feitos naquele bem sob posse de outra pessoa, quando aquela posse é desfeita e, eventualmente, há de se entregar valor por conta de melhoria que aquela pessoa fez naquele determinado bem. Tá? E, por fim, a chamada retenção. É se você pode não entregar o bem por conta de uma proteção legal conferida a você, para você ser ressarcido de eventuais custos, despesas que você teve devidamente em manter ou até em melhorar aquele bem de terceiro sob a sua posse. Tá? Isso a gente vai ver aqui, os efeitos da posse. Então, vamos lá. Tá. Disposições gerais sobre a tutela da posse, expliquei para vocês, são chamados direitos dos interditos. Então, interdicere, proibir. Então, está aqui, essa área está interditada ao ir e vir. Não, interditar, que eu não posso entrar aí. Estou proibido de frequentar aí, né? Por aí vai. Ou chamadas ações possessórias. Então, vamos lá. Ó. Vamos ver aqui juntos. 3, 6 ações que não são exatamente todas possessórias. Por que elas são possessórias? Porque o CPC, editado agora em 2015, passou em vigência em 2016, vocês estão estudando por ele, eu estudei pelo de 73, tá? E ainda estudei um pouco pelo de 39, porque quando eu cheguei na faculdade de 79, 78, ainda estavam se falando do código anterior ao 73, que dava um lastro diferente, é o Código de Processo Civil de 39. Poucos têm esse código. Quer dizer, você pode conseguir. Um código muito bem elaborado, ele era muito sofisticado, detalhista e coisa assim. Aí o de 73 vem para, de certa maneira, otimizar, né? Facilitar, tirar um pouco da sofisticação desnecessária daquele Código de Processo Civil. E o de 2015, elaborado aí essencialmente pelo Luiz Fux, presidente do Tribunal de Justiça do STF hoje, o ministro Luiz Fux, carioca, professor aqui do Rio de Janeiro, né, magistrado de carreira, defensor público, foi defensor, e promotor também. Ele, junto com o Sérgio Bermudes, advogado e jurista processualista emérito, elaboraram a espinha dorsal desse código, baseado tanto na apreciação do Código 73 para tirar determinados excessos, em diplomas processuais de outros países e tal, e criou-se um código que, a priori, disse, que eu não me aprofundei no estudo dele, realmente, não me detive detalhadamente, né, porque não é minha praia, eu não advogo, eu resolvi deixar para um momento mais oportuno, até porque, no primeiro momento que os códigos são colocados em prática, se você é operador do direito direto, você tem que saber logo. Mas se você não é operador de direito direto, você não é juiz, você não é promotor, você não é defensor, você não é advogado. Você não está operacionalizando diretamente aquele novo diploma legal, vale a pena. Se você simplesmente é um estudioso que se coloca numa posição assim meio distante, respeitosamente distante, dá a ele um certo tempo para que ele aconteça no mundo real, seja implementado, seja empregado, porque vão surgir dúvidas e elas terão de ser dirimidas.
E aí você está ali com calma, vendo que já estão sendo resolvidas, e você começa já a receber aquelas questões que foram eventualmente contraditórias no primeiro momento, já dirimidas, já resolvidas. Então, eu prefiro, na minha condição de não ser operador do direito, se fosse um advogado militante, é claro, eu estaria mergulhado nele, que é muito importante conhecer o processo, porque você, vez ou outra, pode perder a ação ou ganhar a ação com uma questão instrumental e não questão material. E acontece muito. A primeira é a perda de prazo, né? Mas tem muito mais coisa para se discutir, vocês sabem muito bem disso. Então, eu não me detive muito, tá certo? Então, vamos lá, mas eu fiz algumas anotações para tratar dos nossos assuntos aqui, para que nós possamos entender nosso aspecto das questões das ações que garantem a posse. As ações possessórias, em geral, elas têm um rito especial, elas têm um caminhar, vocês sabem disso, rito comum, né? Rito sumário, sumaríssimo, coisa assim, elas têm um caminhar próprio. Tá? Houve alguma mudança? Houve, porque esse CPC atual, houve a retirada de ação, que tinha rito de ação possessória, passou a ser uma ação de rito comum, por conta de se entender que ela não trata de posse, que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, vamos lá. Você tem, primeiro, manutenção de posse, essa é tranquila. Manutenção de posse, né, é quando você tem dois institutos na posse que surgem quando você tem uma perturbação da posse, um incômodo na posse. Você tem, quando uma pessoa é atrapalhada, né, incomodada no desempenho da sua posse, então ela desempenha a posse de uma maneira meio claudicante, lá e cá, acontece, não acontece, então a gente chama isso de turbação. Turbação, veja a palavra perturbar, né, causar algum tipo de contratempo, de incidente, coisa assim, e a pessoa, nesse caso, não consegue exercer a posse de maneira mansa, pacífica, tranquila, tá? Isso é turbação. E tem outra coisa, quando a pessoa é retirada da posse por inteiro. Aquela questão da posse injusta, uma posse clandestina, uma posse violenta, que retira uma pessoa da sua posse, né? Então você vai encontrar aqui mecanismos processuais garantidores da posse nessas situações. Primeiro, manutenção de posse. É a ação clássica. A ação de manutenção de posse é o quê? Você tem a posse, eu tenho a posse do determinado imóvel, você tem a posse do imóvel, e você começa a encontrar empecilhos para desempenhar a tua posse. Tem que orar, o vizinho lá, uma pessoa, alguém que vai lá, pode ser um vizinho, o vizinho pode ser contigo, um vizinho de linha, ou um vizinho que mora nas vizinhanças, que vai lá e joga entulho no terreno da gente, no teu terreno, no meu, tanto faz, né? Cria problema, solta lá animal lá dentro, e o animal vai lá e rói fio e cerca e coisa assim. Então, o que acontece? A tua posse está mantida, mas de maneira assim, incidentalmente fracionada. Ora está, ora não está incomodado. Aquilo, há um incômodo causado a você. Então, a ação própria é isso, ó. Manutenção de posse é quando há turbação. Turbação, então, é aquela situação da posse que balança por conta de ação de terceiros. Então, tá lá, a posse existe, mas encontra-se agredida. Tá certo? Você tá lá, poxa, ele está aqui, não é fácil. Ele entra, ele sai, ele passa por terreno, tal. Eu não quero, ele me incomoda, ele joga lixo ali. Então você tem ali uma situação de manutenção. Existe até a discussão, você vai aprender isso doutrinariamente, sobre as ações próprias, os meios próprios. Mas vamos fazer só de uma espinha dorsal clássica, tá bom? Depois você tem a reintegração de posse. A reintegração de posse é quando alguém perde a posse. Aí quando acontece chamado esbulho. Esbulho é quando uma pessoa vai e injustamente é desapossada. Vê o terreno dele, que ele cuida, que ele tem a posse, mas ele não permanece lá, ou permanece lá e eventualmente ele sai. E ele sai num dia, fica 3 dias fora, quando ele volta tem um barracão construído, né, uma cerca que foi colocada de outra pessoa, e aí houve o quê? Ele foi desapossado da área por inteiro. Aí o esbulho. Aí a ação possessória própria é uma reintegração de posse. E você vai ter que, quando for propor uma ação, tem que estudar
para poder ver que aquele caso que comporta ser proposto como ação judicial naquela questão de um incômodo, de uma agressão ao direito de posse de alguém. Tá? Um momentinho. Deixa eu tirar o som. Tá sem som. Tá bom. Então, vamos lá. C. Interdito proibitório. Eu peguei e fiz aqui uma colinha aqui, ó. Primeiro é turbação, segundo é esbulho, tá? O que é interdito proibitório? Interdito proibitório é um tipo de ação, é uma ação que diz que ela é ágil, que ela é rápida, que ela é feita para poder tomar medidas eficazes de maneira veloz. Quando você tem, basicamente, o termo que eu coloquei, que eu achei mais simples aqui, você se defronta com ocupações de imóveis, ocupações de áreas rurais. Naquela história, invadiram o prédio de uma construção nova. Houve lá, invadiram uma fazenda, um sítio de região. Então, aqui, o interdito proibitório tem essa finalidade de prontamente responder a uma turbação, a um esbulho que ocorre ali, ou até eventualmente somente uma turbação, mas de maneira veloz, eficiente, eficaz, tá certo? É o interdito proibitório. Vão ver que isso aí, volta e meia, eles se confundem, tá? E ainda não cabe a gente só apresentar um rol, mas depois vocês vão ter que aprender isso em aspectos processuais, porque o processo e o direito material, o direito civil e o processo civil, eles parecem caminhar paralelos, mas tem pontos de toque, claro, e um não existe sem o outro. Eu só consigo exercitar efetivamente, desempenhar o meu direito material, se eu tiver ao meu lado, para eventualidade, o direito processual para me amparar. O direito processual só existe porque ele é o meio que veicula a reivindicação do direito material junto ao Poder Judiciário. Então, eles caminham passo para passo. De vez em quando, eles têm que ser explicados em conjunto. Mas vocês têm, no processo civil, se já não tiveram, vão ter a reintegração da sua importância, as ações de reintegração de posse, as ações possessórias, como objeto de estudo específico, tá certo? Tudo só em linhas gerais. Depois, você tem a chamada ação de dano infecto. A ação de dano infecto tem uma cola também aqui, você gosta de fazer essa colinha, que é proteger os 3 S's, né? E 3 S, saúde, sossego e segurança. Então, eu coloquei aqui alguma coisa para vocês, que diz assim, é também preventivo. A gente está tendo um incômodo na nossa posse, mas a gente já quer logo preventivamente evitar que aquilo aconteça, que tome vulto. Então, de lá. Mas circunscrito a uma caução, garantir a prévia de reparação de dano por dano futuro, por vício, ou a ruína de um prédio vizinho. Na verdade, os teóricos falam muito sobre o seguinte: quando você vê que a tua posse, ao ser exercida, está sofrendo a sua saúde, ou passível de sofrer, é o vizinho que começa a criar porcos, né, animais que exalam mau cheiro, são mal cuidados, possibilitando, eventualmente, que a tua saúde seja posta em risco. Tá? Por exemplo, você tem a questão da segurança. Prédios mal feitos, sem alvará, sem autorização, construídos, sabe-se lá Deus como, que podem ruir por cima da sua área e arriscando até, eventualmente, a tua segurança física, né? A tua integridade física. Então, você tem a saúde, a segurança e tem o sossego, né? A construção de locais muito ruidosos, né? Festas, né? Não vamos discutir questões religiosas, porque também no nosso caso. A questão de ruído mesmo, de incômodo, barulho exagerado, excessivo, até porque a cidade grande é eminentemente barulhenta, então tem que estar sempre tentando manter os decibéis mais razoáveis para podermos ter uma vida minimamente tranquila. Então aí você tem a ação de dano infecto. Basicamente, está trabalhando com o quê? Situações que podem colocar em risco teu sossego, tua saúde, tua segurança. 3 S. Tá legal? Muito bem. Essas duas últimas já são tidas com clareza agora pelo CPC atual, que não são ações possessórias.
não têm ritos especiais e vão ser tratados pelo rito comum. Chequem melhor isso em processo, porque eu não me aprofundei nesse estudo. Eu estou dando a vocês o que conheço em linhas gerais. Tá? Se houver adiante algum tipo de apreciação nova que tenha feito a vocês, também, por favor, me observe, né? Chame minha atenção, porque, na verdade, se eu falei a vocês, é um tópico específico que vocês vão tratar em processo civil, né? E não em direito civil, direito material. É só uma noção rápida. Aí tem lá, iniciação, chamada de embargo de obra nova, que é quando você vai parar uma construção que o vizinho está fazendo, que pode ser um vizinho contíguo ou um vizinho da vizinhança, né? Porque você entende que aquilo ali pode causar transtorno. Então, a obra está acontecendo, ou ela ficou pronta há pouquíssimo tempo, a obra é fresquinha, né? Você fala assim, não, ele fez lá uma mureta lá, alguma coisa assim, um duto de esgoto, esse esgoto vai vir por baixo da terra, pelo subsolo do meu terreno e vai causar infiltrações e infiltrações até danosas, pode até discutir o dano infecto, né? Para a minha saúde, coisa assim, a segurança, a casa ruim, coisa assim. Então, as ações meio que se misturam. Aí você procura a ação que é mais apropriada para mais rapidamente você auferir aquele direito. Tá certo? Professor, E pronto. com todo respeito, não quero lhe desacatar, não, é que já são 20h33, e daqui a pouco começa a próxima aula. Eu queria tomar uma sopa agora. Tá bom, então para acabar, a sopa tu não vai perder. Então, aqui rapidinho, aqui, ó, vamos lá. Eu também, desculpa, me alonguei aqui, ó, desculpa. Então, ó, por último, emissão de posse. Também não é ação possessória, porque a emissão de posse é o seguinte, a pessoa não teve a posse, ainda tem a posse primariamente. Olha a definição. Isso é fácil. Tem por objetivo garantir que alguém ingresse na posse de forma primária. Então, você passou para mim a posse do bem, e eu quero ingressar no bem. Chego lá, tem um terceiro. Então, eu vou ingressar com uma ação para fazer o quê? Desapossar aquela pessoa que indevidamente está ali. Falei que a doutrina é controversa. Essa parte de controversa, tira fora, porque isso aí, na verdade, majoritariamente já foi resolvido pelo novo CPC. Tá bom? Então, tá legal. Desculpe aí eu me estender, né? Porque eu fico meio empolgado, mas fiquem tranquilos que na quinta-feira a gente começa a discutir, se não for, umas 8h35, uma coisa assim, e aí vamos discutir outros efeitos da posse, tá bom? Obrigado por ficar me esperando aí, vamos para outra aula aí. Márcio, uma boa sopinha aí. Fica com Deus. Valeu, professor. Boa noite. Tá? Abração para vocês todos, tá? Falou, irmão. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Bom que adiantou já a matéria. Tá tchau, bom, professor. Vamos ganhando. Tchau, Sara. Fica com Deus.